tá bom, eu vou pensar, depois eu te ligo. Na verdade, ele vai procurar outro vendedor. Então, descobrir o que o cliente quer é fundamental para evitar objeções. E aqui, agora, nós vamos estar falando sobre contornando objeções. Eu vou te explicar vários métodos de como contornar objeções. Como fazer para você, não é destruir as objeções, marretar as objeções, implodir as objeções. É simplesmente programar o seu cérebro para contornar. Entende? Entende essa programação? Quando você se programa para ser um soldado e guerrear, o cliente botou uma objeção, você vai entrar em embate com ele. E muitos vendedores utilizam esse sistema de embate achando que vão se dar bem, ao ponto de virar para o cliente e falar assim, não, o senhor tem que entender, o cliente não tem que entender nada. O cliente compra pelas razões dele, não é pelas suas. Então, saber contornar objeções saber ou contornar objeções é fundamental para você ter sucesso em vendas. Então, se torne um perito a cada dia mais em contornar objeções. Mas antes de te falar como se faz para contornar objeções, eu quero conversar com você sobre algumas coisas que fazem com que elas surjam, fazem com que as objeções surjam. Ó, presta atenção, o nosso cérebro, ele é feito para nos proteger, certo? Então, quando ele percebe que algo está nos fazendo mal, não está linkando, não está sendo agradável, ele inventa desculpas, que são chamadas na venda de cortina de fumaça. Ele inventa cortinas de fumaça para tirar, no caso o cliente, tirar o cliente daquela situação, porque não está valendo a pena para ele, não está sendo agradável para ele estar ali. E muito disso acontece por ações dos próprios vendedores, dos próprios corretores. Então presta atenção em algumas dicas que eu vou te dar agora, e se você estiver praticando, remova isso da sua comunicação, da sua venda hoje ainda. Demonstram falta de confiança. Todos os clientes querem entender que os seus vendedores são pessoas de confiança. Gere no cliente confiança. Lembra? Lá no começo da abertura da venda, até o meio da venda, é só isso que você faz? Conexão com o cliente para gerar confiança nele, mas também confiança em você. Confiança em como você se sente vendendo, em relação a você estar no ambiente do cliente. Muitos corretores, quando chegam no ambiente corporativo, se sentem menor. Talvez não seja o seu caso, mas é de muitos corretores que eu já atendi. Se sente menor. Quando chega numa instalação, uma empresa magnífica de cinema, se sente a menos. E aí não tem confiança naquilo que fala, fica com medo do cliente, fica com medo do volume do contrato, da amplitude da negociação. Então, ter confiança é fundamental para que não gere no cliente essa repulsa. Dispensa ele, vai. O cérebro fala assim, vamos dispensar ele porque ele não gera confiança. Ele não tem confiança nele mesmo. Assumem a outra atitude, já assumem que sabem tudo que o prospect quer. Tudo que o prospect, o futuro cliente quer. Já sabem. Você nem sondou as necessidades do cliente, nem soube fazer as coletas de informações e já diz o que o cliente precisa. Talvez baseado nas suas necessidades. Daquele plano X, daquele plano Y, que está dando algum tipo de bonificação, e aí você, eu tenho aqui esse aqui que é excelente, só que o cliente percebe que não é. E muitas das vezes ele não é verdadeiro e te dizer que não é isso que eu quero. O que ele vai dizer? Tá bom, eu vou pensar, depois eu te ligo. Na verdade, ele vai procurar outro vendedor. Então, descobrir o que o cliente quer é fundamental para evitar objeções. Encher o cliente de material de marketing, mandar uma tonelada de todos os planos. Você sai mandando de todos os planos, dentro de cada plano você manda todos os produtos. O cliente ele olha para aquilo ali, cria um aspecto assim de eu vou ler isso tudo, eu vou pesquisar isso tudo? Não. Eu vou inventar uma desculpa para esse vendedor e vou procurar um outro que seja mais especialista. Então, encher o cliente de material de marketing não funciona, tá ok? Cria objeção. Não fazem uma conexão usando o perfil do cliente.
Cada um de nós temos um perfil comportamental. Nós vamos ter um módulo inteirinho falando sobre perfil comportamental. Mas cada um de nós tem um perfil comportamental. E saber conversar com o cliente dentro do perfil dele é fundamental. Então, não entender sobre o perfil do cliente e entrar com uma comunicação que não cria vínculo com ele vai fazer com que ele te rejeite. E ele vai te rejeitar e vai colocar uma objeção. Entendeu? Agora nós vamos falar sobre as chaves necessárias que você precisa ter para superar, para contornar as objeções. Elas estão no seu conhecimento, as suas habilidades de venda, o quanto você domina as habilidades de negociação, seu conhecimento do produto, conhecer exatamente como ele funciona e tudo que está por trás dele, está conhecendo a cada dia mais, está estudando o seu produto, contrato, como funciona uma internação, como funciona a ANS, quais são os termos, terminologia médica, entender sobre cada produto e cada benefício. Tem aquela famosa frase, né? Tudo é igual. Não é. Você sabe que não é na prática, então você precisa entender os seus produtos, os produtos a qual você trabalha, do começo, meio e fim. Sua criatividade, ser criativo em meio à negociação e principalmente quando surge as vendas. Você vai entender aqui sobre contorno de objeções daqui a pouco e você vai usar essas criatividades. De maneira nenhuma você pode usar algum tipo de embate com o cliente, de briga com o cliente, de dizer para o cliente alguma coisa que seja ofensiva a ele. Você precisa ser criativo, persuasivo. Sua atitude, que é justamente isso que eu estou falando, a sua atitude, a forma qual você senta, a forma qual você lida quando o cliente coloca... você estava imaginando que a venda ia surgir, o cliente vira para você e fala assim, tá, muito obrigado por você ter vindo até aqui, mas eu vou conversar com a minha esposa e depois a gente volta a conversar. Como você transmite isso para o cliente? Qual é a atitude que você tem naquele momento? Então, a sua atitude vai te ajudar a contornar ou não essa objeção. Seu desejo sincero em ajudar o cliente a todo momento. O cliente precisa perceber que você está ali para ajudá-lo. Então, se você tiver essas chaves, tá? Vai ficar muito mais fácil. Você aprendeu ainda há pouco o que você precisa deixar de fazer, caso você faça, para não gerar objeção na mente do cliente. E aqui, o que você precisa ter para que as objeções nem surjam sequer. Tá ok?